Bom, nós vamos concluir hoje, se o senhor permitir, né, esta série que estamos fazendo sobre a igreja de Éfeso, tomando como base principalmente a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, como temos visto até aqui. Pois entendemos que em tudo aquilo que Paulo escreveu, mandou, né, para Timóteo, nós encontramos aquilo que estava ocorrendo ali na igreja de Éfeso, que estava em Éfeso. Tanto o seu crescimento, né, num primeiro momento, mas também as suas dificuldades, podemos dizer assim, num segundo momento. E vimos lá no livro do Apocalipse que o próprio Senhor, através de João, está repreendendo, né, a igreja que estava em Éfeso, porque ela havia dado um passo atrás, não estava com bastante dificuldades. E temos ali uma exortação bastante grave, né, para aqueles irmãos naquele momento. E falamos que aquela situação ela não ocorreu de forma automática, né? Houve toda uma caminhada, todo um processo para que aquela situação ali se confirmasse. E com isso nós podemos então receber da palavra de Deus instruções para que o nosso coração, instruído pela palavra de Deus, possa ser livre, né, deste descaminho. E de uma certa forma os irmãos ali de Éfeso andaram, né? E cremos que isso fará, né, se o nosso coração realmente receber isso, uma grande diferença na nossa vida, individualmente e também como Assembleia do Senhor. Então eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o nosso versículo base, né, o versículo de partida aqui nessa carta. Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Versículo 6 também. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Domingo passado e também no retrasado, né, nós basicamente falamos desses três fundamentos. E Paulo diz, já naquele momento, né, haver alguns que estavam se desviando deles, né, desse coração puro, dessa boa consciência e dessa fé sem hipocrisia. E Paulo alerta, né, sobre a gravidade disso. Então nós gastamos bastante tempo procurando ver nas próprias cartas Paulo escreveu a Timóteo o que se trata isso, esse coração puro, essa fé não fingida e esta boa consciência. Então nós vamos hoje avançar, né, e nós vamos ver por que os irmãos ali de Éfeso, né, haviam se afastado ou abandonado o primeiro amor e aquelas primeiras obras, né, correspondentes a este primeiro amor. Nós vamos ver então que isso estava ocorrendo porque eles se afastaram destes três fundamentos, né? E nós vamos ver o que foi feito da parte do inimigo, ou quais as dificuldades que eles enfrentaram, que eles lidaram, que
de alguma forma, não encontrou lugar na vida deles e comprometeu ou abalou estes 3 fundamentos, né, na vida daqueles irmãos. Uma vez esses fundamentos abalados, o primeiro amor e as primeiras obras são atingidos, né? Não tem como fazer essa separação, porque um está relacionado com o outro. Mas antes, irmãos, de nós prosseguirmos, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Queria que você abrisse lá em Apocalipse, capítulo 2. É importante fazer uma observação. Apocalipse, capítulo 2, é o outro texto que nós temos lido. Quando o Senhor dá então esta palavra a João, para enviar para Éfeso, olha o que o Senhor diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Só até aí. Observe, irmãos, que a igreja que estava ali em Éfeso, ela mantinha, no presente momento, que o Senhor está usando João para enviar esta carta, os seus, vamos dizer assim, os seus nobres serviços ao Senhor. Não é verdade? E não é pequena aqui a lista de virtudes que o próprio Senhor vê na igreja que estava em Éfeso. E observando, né, o que o Senhor fala aqui, nós notamos que não são coisas pequenas, são coisas grandes. Não é verdade? Eles eram perseverantes, eles tinham um trabalho, né, intenso para o Senhor. Eles não podiam suportar homens maus. Eles colocavam à prova os apóstolos, que não eram apóstolos. Eles eram perseverantes. Eles estavam suportando provas por causa do nome do Senhor. E não haviam esmorecido. E o Senhor também fala que eles odiavam as obras dos nicolaítas. É impressionante, né, como uma assembleia com todas estas qualidades, com todas as virtudes, está sendo reprovada. Então nós notamos que há algo muito precioso aqui. Embora todas estas coisas ainda presentes na vida dos irmãos ali em Éfeso, e elas eram verdadeiras porque foi o próprio Senhor que disse. Aqui nós não temos a avaliação de um homem, nós temos a avaliação do próprio Senhor Jesus. Então, de fato, eles eram isso. Então, isso, amado, significa que, mesmo sendo ainda presente, ou estando presente na vida daqueles irmãos, todas essas coisas importantes, eles estavam falhando no essencial.
Ou seja, há algo na relação que o Senhor tem com o seu povo e o povo de Deus com o seu Senhor, que vem antes de todas as coisas. E esse texto nos diz o que é? Esse texto nos diz que o que o Senhor busca, antes de tudo, é ser amado por seu povo. E esse texto também nos diz que o Senhor busca, antes de tudo, no seu povo, obras que dão testemunho desse amor que o povo do Senhor tem por eles. Nós já falamos aqui, bem no início, que esse primeiro amor não foi algum tipo de experiência que os irmãos ali de Éfeso tiveram com o Senhor no início da conversão deles. Porque o Senhor está falando aqui para uma igreja que já tinha muitos anos, né, de fundação, de existência. E o Senhor está mandando ela voltar para o primeiro amor. Então nós vimos pela palavra, naquela ocasião, que esse primeiro amor se trata de ter o Senhor como centro de nossas vidas, né, como a primazia absoluta, como aquele que ocupa, né, de fato, o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Mas o texto também fala de primeiras obras. Essas primeiras obras não são aquelas que os irmãos ali de Éfeso praticaram quando eles se converteram. Não é uma questão de cronologia aqui. As primeiras obras também falam de algo que deve ter prioridade na nossa vida. Todas estas coisas que o Senhor lista aqui, coisas boas que havia, né, na vida dos irmãos, elas deveriam estar sendo superadas por estas obras que o Senhor chama aqui de primeiras obras, superadas na sua importância, né, no seu valor, ou porque estas primeiras obras realmente o Senhor tem prazer nelas. Observe, irmãos, que se nós perdermos isto, nós perdemos tudo. Paulo, quando escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, né, ele vai falar que Deus preparou para a sua igreja obras de antemão, para que a sua igreja ande ou andasse nelas. Então estas obras que dão testemunho deste amor que o povo do Senhor tem por ele, elas devem vir em primeiro lugar. Deus tem uma sequência, né? Uma ordem que o seu coração tem prazer nela. Mesmo fazendo coisas importantes, eles estavam sendo reprovados, porque aquilo que o Senhor queria primeiro já não era mais verdade ou realidade no coração deles. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor chamou Abraão, estava lá em Ur dos Caldeus, Abraão obedeceu e caminhou muitos anos com o Senhor.
O Senhor fez promessas a Abraão, se mostrou a Abraão, se revelou a Abraão. Abraão foi conhecendo o Senhor. Chegou um determinado momento e Deus faz um grande desafio para Abraão. Ele pede para Abraão sacrificar Isaac, seu único filho, aquele filho que havia nascido da promessa. Deus falou para Abraão: vai e sacrifica o seu filho para mim sobre o monte Moriá. Abraão com certeza havia declarado diante do Senhor o seu amor. Mas houve um momento que o Senhor desafiou Abraão para que ele colocasse esse amor que ele tinha por seu Deus de uma forma que ele pudesse ser visto na vida de Abraão. Então o que faz Abraão? Abraão pega Isaac e anda com ele 3 dias. E a história, os irmãos conhecem. E Deus permite que Abraão cumpra todo o roteiro. Deus só vai intervir, Deus só vai impedir Abraão de sacrificar o seu filho, de matar o seu filho, no último segundo, quando Abraão estava já descendo o cutelo, assim, para tirar a vida do seu filho. Aí os irmãos se lembram do que Deus falou para Abraão? Vocês se lembram? Abraão, não faças isso com o rapaz. Ou seja, não mate ele. Porque agora, Abraão, eu sei que você me ama. Aquela obra de Abraão é que a palavra de Deus chama de primeiras obras, ou obras que devem ocupar o centro do nosso coração, porque elas estão relacionadas de uma forma direta e imediata com o amor que temos por Cristo. O Senhor Jesus amou o Pai, e por Ele amar o Pai, Ele foi para a cruz. Então observe, queridos, como isso é precioso. Como isso é precioso. Por que eu estou falando isso? Porque dentro daqueles 3 fundamentos que nós vimos, nós temos o terreno ou o ambiente onde estas obras que testemunham do nosso amor pelo Senhor têm a oportunidade de se manifestar. Um dia os judeus chegaram para o Senhor Jesus e perguntaram para ele quais eram as obras de Deus que eles queriam fazer. Qual foi a resposta do Senhor? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou.
Como que os judeus tiveram a oportunidade de demonstrar que eles amavam a Deus de verdade, que o amor que eles tinham por Deus era verdadeiro, amando ou crendo naquele que o Pai havia enviado. Por que é que o Senhor Jesus não aceitou a sugestão de Marta, quando ela sugeriu que Maria se levantasse ou deixasse os pés do Senhor e fosse ajudá-la na cozinha? Porque o próprio Senhor disse que Maria havia escolhido a melhor parte. Tente ver Maria ali debruçada aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz. Ela estava fazendo ou praticando as primeiras obras, ou aquelas obras, ou aquela obra que deve vir em primeiro lugar na vida daquele que crê no Senhor, naquele que ama o Senhor. Porque esse amor que a igreja tem por Cristo, ele gera imediatamente uma obra. E na vida de Maria, esta obra é vista quando ela está ali, debruçada aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz. Quando os efésios deixaram de amar o Senhor, eles deixaram de ter as primeiras obras. Quando Israel deixou de amar o Senhor Deus, como o único Deus, eles foram adorar ídolos. Precisamos ver isto, irmãos. O que estava acontecendo ali em Éfeso? Que eles estavam perdendo, ou haviam perdido o primeiro amor e as primeiras obras. É porque eles estavam perdendo o coração puro. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Verso 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Você não acha, no mínimo, estranho Paulo falar para Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho? Conselho estranho. Porque era necessário dizer para Timóteo
se lembrar de Jesus. A impressão que dá é que aquela fixação inicial que os irmãos ali de Éfeso tinham em Cristo Jesus havia perdido um pouco a sua força. Aquilo que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, coloca de uma outra forma, né? Ele fala para os irmãos correrem a carreira olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é uma carreira que se corre, né, sem tirar os olhos do Filho de Deus, sem perder de vista por um instante sequer o Cristo morto e ressuscitado e entronizado na sua glória. Mas Timóteo, que era o líder ali em Éfeso, Paulo está dizendo para ele: Timóteo, lembra-te de Jesus. Não se esqueça dele. Não permita que isto ocorra. Eu não sei se você observou, no capítulo 1 da primeira carta que nós lemos, versículo 6, Paulo disse, vou ler de novo: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loucacidade frívola. Por quê que se perderam? Porque se desviaram ou tomaram um caminho diferente. Irmãos, uma das primeiras coisas que o diabo vai fazer, ele sempre fez isso, é tentar tirar os olhos da igreja do Senhor Jesus. Colocar a sua atenção em outro, ou outros, ou em outras coisas. Sempre foi assim. E nessa relação que a igreja do Senhor tem com o Senhor, não há lugar, nenhum lugar para outro, e nem para outras coisas. O coração deve ser puro, ter um único foco, olhar incessantemente para a face do Filho de Deus. Senão vamos ter dificuldades. No capítulo 1 ainda da primeira carta, nós temos mais uma informação importante. Paulo fala assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então notamos que essa distração, ela tinha como de suas fontes, né, o falso ensino, os falsos mestres, ou outra doutrina, algum tipo de ensinamento que havia encontrado espaço ali em Éfeso, né, que desviava o coração da igreja do Senhor Jesus, ou no mínimo colocava alguma outra coisa ao lado do Senhor Jesus, para que a igreja também olhasse para ela. No capítulo 4, aí da primeira carta, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Aqui nós já temos uma coisa bastante grave, né? Por que apostatarão da fé?
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. De alguma forma, os irmãos que estavam em Éfeso, eles estavam sofrendo algum tipo de pressão, né? Estavam sendo aliciados, né, por ensinos que Paulo fala aqui, que eram ministrados por hipócritas, por espíritos enganadores e por demônios. Então a igreja que estava em Éfeso, ela não perdeu aquela qualidade, aquela realidade que ela tinha de graça. Houve uma batalha, né? Houve uma investida do diabo e usando estes meios, aquilo que era mais precioso que ela tinha foi prejudicado, foi atingido. Bom, se a gente trazer isso para os nossos dias, nada mudou, pelo contrário. Nós estamos cercados por todas estas coisas. E nenhum de nós, individualmente, e nós como Assembleia do Senhor, né, como uma porção do Senhor aqui nessa cidade, não estamos livres disto. Aqueles irmãos ali que nasceram do trabalho do apóstolo Paulo e tantos outros, e tinham a companhia do apóstolo João, né? Tiveram essas dificuldades. O que dizer de nós nestes últimos dias? No capítulo 6, vamos um pouquinho para frente, versículo 3. Paulo fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas. Então, aqui Paulo dá mais uma informação importante. Ele fala que esse ensino era um ensino que não concordava com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de Éfeso, eles foram atacados por ensinos que não eram cristocêntricos, né? Que não eram o Evangelho de Jesus. E só havia um propósito nisso: roubar o coração daquela igreja, aquele coração que ela havia entregado para o Filho de Deus, ou confundir o povo do Senhor naquilo que lhe era mais precioso. Erramos quando achamos que essas investidas do adversário, a princípio, tem como propósito jogar a nossa alma no inferno. Isso faz parte do pacote. Mas guarde o que eu vou falar para você. Antes disso, o que o diabo quer é impedir cada um de nós que amemos o Senhor Jesus. Porque se isso for alcançado, todas as outras coisas vêm a reboque. A questão não é, olha, se você for enredado por um falso ensino, você vai ao inferno eternamente. É verdade. Mas isso é nada perto do que realmente está por trás dessa afirmação. O Senhor, o diabo não quer que nenhum homem conheça o Senhor Jesus, ame o Senhor Jesus, viva para a glória do Senhor Jesus, honre o Senhor Jesus.
satisfaça o coração do Filho de Deus. Conheça o seu amado Salvador. Tenha uma relação com Ele, viva, verdadeira, na qual Ele tenha alegria, onde Ele seja honrado, onde Ele seja servido. Esta é a intenção. Observe que Éfeso estava fazendo um monte de coisa, mas aquilo que era a menina dos olhos, ela já não estava mais. Era como uma esposa que continuava lavando a roupa do seu marido, cuidando da casa, preparando o seu jantar e fazendo muitas outras coisas, mas não era mais capaz de olhar nos olhos do seu esposo e dizer: eu te amo. No capítulo 6, versículo 6, olha o que estava ocorrendo. De fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada trazemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns desta cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Estava sendo sugerido para a igreja de Éfeso, através desses falsos ensinos, que ela deveria se enriquecer. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, todo aquele que entregar o seu amor ao dinheiro, ele vai se atormentar. E ele vai se desviar da fé. E vai se atormentar com muitas dores. Observe, amados, que o Deus da riqueza estava ali por perto e estavam sugerindo para aqueles irmãos e de alguma forma eles amassem esse Deus. Na segunda carta, capítulo 4, versículo 10, Paulo fala assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas elegeu um outro amor, o mundo. E ele amou tanto o mundo que ele abandonou o Senhor Jesus. E foi após o mundo. Como Demas demonstraria que o Senhor Jesus era o grande amor da sua vida? Em quais obras Demas poderia demonstrar que o Senhor Jesus era o amado do seu coração? Permanecendo ao lado de Paulo, que estava anunciando o Evangelho de Jesus. Como esses irmãos que estavam querendo ficar ricos demonstrariam, né, que de fato o Senhor Jesus ainda era o grande amor da vida deles, quando eles fossem capazes de viver satisfeitos com aquilo que eles tinham.
Mas quando já não eram mais capazes de viver com alegria, com entusiasmo, com satisfação as suas vidas, com aquela porção que o Senhor estava dando para eles, e lançaram as suas vidas na direção de alcançar riquezas, eles abandonaram o primeiro amor e, consequentemente, as primeiras obras. Quando Abraão foi colocado junto com Ló para decidir para que lado cada um ia, Abraão amava o Senhor e estava satisfeito com o Senhor. Por isso ele pôde ir na direção do deserto. Obras na vida de Abraão que mostravam que o Senhor era o amor da sua vida. Mas Ló não amava o Senhor como Abraão. Ele amava mais o dinheiro. E o que ele fez? Ele foi para Sodoma. O coração puro, ele é muito prático. Porque muitas situações vão ser colocadas diante da nossa vida, onde teremos que dar uma resposta. E a resposta que dermos diante das circunstâncias da vida dirá para nós se amamos de fato o Senhor ou não. No capítulo 2, versículo 6, aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão, pois te demoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo para Timóteo, esse testemunho de amor que damos, ou essa demonstração de que o Senhor é o amado da nossa vida, muitas vezes vai implicar em grandes sofrimentos para nós. E ele está dizendo para Timóteo, não se envergonhe, mas participa comigo dos sofrimentos. Vamos para manter este coração puro, ou seja,
para que Cristo continue sendo o centro absoluto da nossa vida, tanto individual como coletiva, certamente haveremos de sofrer nessa terra. A palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de homens, de mulheres, que por causa do amor que eles tiveram pelo Senhor, eles sofreram. O apóstolo Paulo vai dizer nessa carta mesmo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não há como fugirmos disso. Se você tomar, por exemplo, a vida de Estevão, né, como um exemplo, Estevão foi fiel ao Senhor. Ele dá testemunho do Senhor dentro do sinédrio dos judeus. E por causa do seu testemunho, por causa de sua fidelidade, ele foi apedrejado e morto. Todos os profetas foram perseguidos e mortos. O próprio apóstolo Paulo passou mais anos da sua vida na prisão do que fora dela. Irmãos, um coração puro demanda obras que suportem sofrimentos. Ninguém consegue manter os olhos no Senhor, ou ser apenas do Senhor, sem que pague um alto preço. É impossível isso. Quando se afasta do Senhor, quando o Senhor já não é mais o primeiro, as primeiras obras também desaparecem. Porque as duas coisas só podem existir juntas. Demas amou outro. Ele não quis mais sofrer por Cristo. Paulo continuou fiel ao seu Senhor. Ele perdeu a sua cabeça. No capítulo 2, por aí, irmão, nós podemos ver quantos sofrimentos o inferno procura colocar no caminho de um filho de Deus. Porque se ele tentar evitar o sofrimento, ele vai ter que eleger outro para ser o Senhor do seu coração. No capítulo 2, versículo 24, da segunda carta, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Observe, irmãos, que alguns ali em Éfeso, quando Timóteo estava por ali, estavam sendo enredados por Satanás e estavam sendo impedidos de conhecerem plenamente a verdade. Nós vimos que a fé não fingida, ela sempre nos conduz a Cristo.
ou a verdade que é Cristo. Se formos afastados da verdade, não seremos capazes de amar o Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse que todo aquele que o conhecesse, ou conhecesse a verdade, seria liberto. Permaneçam na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, não seremos capazes de amar o Senhor se aquilo que chegar aos nossos ouvidos a respeito do Senhor não for a verdade. Guarde isso aí no seu coração. Podemos ouvir muitas coisas, muitas histórias interessantes sobre o Filho de Deus. Podemos ouvir muitas coisas, mas nenhuma delas terá poder de fazer o nosso coração amar o Filho de Deus. O nosso coração precisa ver e receber a verdade. Porque quando o homem conhece a mentira, ou enquanto ele vive na mentira, nós sabemos que ele ama o diabo. Não é assim? A mentira une o coração do homem ao inimigo de Deus. Agora, o que torna possível o homem regenerado, a igreja do Senhor, amar o seu Senhor, é se ela ganhar olhos para ver de fato o Filho de Deus, ou seja, conhecer a verdade. Qual é a estratégia do maligno? Não permitir que o povo do Senhor conheça a verdade por inteiro. Todo o Evangelho de Jesus, as riquezas insondáveis do Filho de Deus. Se você for para o Velho Testamento e olhar naquela figura, quando o servo de Abraão vai buscar Rebeca para Isaac, quando Eliezer vai buscar Rebeca para Isaac, ela só deixa a casa de seu pai depois que ela ouviu tudo a respeito de Isaac. Eliezer não foi capaz de levar Rebeca num primeiro momento. Uma primeira conversa não foi suficiente para fazer com que Rebeca deixasse a casa de seu pai. Mas quando ela ouviu tudo, ela foi. Qual o Cristo que tem chegado ao nosso coração? Que tamanho ele tem? Quem ele é? Ele é digno de todo o nosso amor e infinitamente mais. Ele é o Senhor glorioso, o Rei dos Reis, o soberano de toda a criação. Ele é a majestade. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é a vida eterna. Ele é o Verbo eterno de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Criador. Ou Ele é alguém que podemos entender com a nossa mente tão pequena
Ou ele é alguém que nós podemos comparar com os homens desta terra? Ou ele é alguém que nós podemos desprezar, que nós podemos tratar de qualquer jeito? Qual a verdade que tem chegado em nosso coração a respeito de Cristo? Ele nos arrebata. O Filho de Deus é alguém que veio só para colocar um pouco mais de dinheiro no nosso bolso, para nos fazer felizes aqui nessa terra por uns anos? Ou ele é alguém digno que derramemos a nossa vida até o fim? Ou ele é alguém digno que derramemos o nosso sangue, como disse o autor de Hebreus? Vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o vosso sangue. Amados, se a verdade não chegar ao nosso coração, não seremos capazes de amar o Filho de Deus. Não teremos um coração puro. Por que domingo à tarde ficamos em dúvida se vamos participar da reunião ou se vamos assistir o jogo do Corinthians? Por que ficamos em dúvida se nós vamos estar com os santos ou se nós vamos estar com qualquer outra pessoa que nós gostamos de conversar? Por que nós ficamos em dúvida se vale a pena pecar ou se vamos correr do pecado com todas as forças do nosso coração? Isso depende do tamanho do nosso Cristo. Qual a verdade que está dentro de nós? Por que esses homens aqui morreram? Porque eles conheciam toda a verdade. Demas não conhecia o Senhor. Ele achou o mundo mais interessante que o Senhor. Ele foi embora. O jovem rico achou que o Senhor não valia a pena. Era menos do que a riqueza dele. Ele foi embora, querido. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não tenha vergonha. Amados, que coisa terrível. Alguns lá em Éfeso estavam se envergonhando do Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 8, que já lemos, da segunda carta. Paulo diz para Timóteo: não se envergonhe, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem de mim. Versículo 12: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Por que Paulo disse que ele não se envergonhava? Porque ele sabia em quem tinha crido. Versículo 15: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Mas alguns estavam se envergonhando. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós encontramos algo precioso dito a respeito de Moisés. Diz que Moisés viu o Senhor, mas ele viu o Senhor na sua vergonha, no seu vitupério. E por causa disso, ele deixou o palácio de Faraó, deixou a sua posição de sucessor do Faraó,
deixou as suas riquezas, as suas glórias, a sua posição elevada na sociedade. E sabe aonde que ele foi viver? No meio dos filhos de Israel, junto com os escravos. Porque ele viu o Senhor, e ele viu o Senhor envergonhado, o Senhor na sua cruz. Moisés teve obras, primeiras obras estas que o Senhor busca, obras preparadas de antemão para que andemos nelas. Moisés teve essas obras lá no palácio de Faraó, lá ele foi capaz de deixar tudo aquilo e não se envergonhar do Filho de Deus, pregado numa cruz, e foi dando passos na direção do Senhor. Paulo está dizendo a Timóteo, não se envergonhe. Porque alguns estavam se envergonhando. Demas se envergonhou. Irmãos, não podemos ter um coração puro se tivermos vergonha do Senhor. E todo homem pecador tem vergonha do seu Salvador. Naturalmente nós nos envergonhamos do Filho de Deus. Se você quiser ter um coração puro, muitas vezes o Senhor vai demandar de você um testemunho que vai te identificar com o Cristo crucificado. A princípio não foi o que Pedro foi capaz de fazer. Perguntaram para ele se ele era discípulo do Senhor. Ele disse: eu nem conheço esse homem. E para não ter vergonha do Senhor, irmão, muitas vezes nós podemos perder tudo. Moisés perdeu tudo. Absolutamente tudo. Ele ficou sem nada. Sem nada. Sozinho. E só tem dois lados. Esse lado ou a roda dos escarnecedores. Aqueles que zombam do Senhor. Dá para você imaginar o que falaram para Moisés, quando ele pegou a sua mochilinha e saiu do palácio de Faraó? Onde você vai, Moisés? O que você falou? Ele viu a verdade, ele viu Cristo. Senão, ele estaria no palácio até hoje. Mas porque ele viu, ele não se envergonhou. Porque ele conheceu a verdade, ele foi capaz de amar o Senhor. O Senhor que ele viu estava na cruz, mas ele viu o Senhor. Ah, amados, temos alguns minutos. Deixa eu falar mais algumas coisas para vocês.
porque eles estavam perdendo o que era mais precioso, porque eles estavam também perdendo aquela boa consciência que eles tinham no Filho de Deus. No capítulo 1 da primeira carta, nós já lemos esse texto. Paulo fala que alguns estavam ensinando outra doutrina, estavam se ocupando com fábulas, genealogia sem fim, estavam, versículo 10, conduzindo, e se opondo à sã doutrina, versículo 10, os que se opõem à sã doutrina, versículo 11, doutrina esta, que é segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Nós não temos, hoje, sabe, numa outra ocasião, tempo, para a gente ver isso com um pouco mais de profundidade. Mas os irmãos ali em Éfeso estavam sofrendo muita pressão para trazer de volta na vida deles muitos aspectos da lei. Ou seja, eles estavam sendo convidados e pressionados, para que, como igreja, eles aderissem a certos aspectos da lei. Ou havia um esforço para judaizar os irmãos ali em Éfeso. Havia uma estratégia para afastar os irmãos das provisões que a igreja do Senhor Jesus tem em Cristo, concedidas pela graça de Deus, e voltassem a depender da força do seu braço. Irmão, se isto for encontrado no nosso coração, não seremos capazes de amar o Senhor. Pois naquilo que nosso Deus bendito e eterno preparou desde antes da fundação do mundo, está incluso que a sua igreja, o seu povo, amasse o seu Deus como fruto da sua graça que haveria de operar neles. Se você ler a carta que Paulo escreveu aos Efésios, especialmente o capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 3, você vai ver isso lá de forma muito clara. A igreja do Senhor, ela ama o seu Senhor, porque ela foi alcançada pela graça do Senhor em Cristo Jesus. Não há como amarmos a Deus se dependemos do braço da carne. E o contexto que nós nos encontramos hoje, nossa geração, está também, como na questão anterior, cercada por todos os lados com esse tipo de dificuldade. Há uma quantidade enorme de ensinos na casa de Deus hoje que não é o Evangelho da graça de Deus,
mas é uma mistura entre a graça e a lei, entre a antiga e a nova aliança. E isso tem desviado o coração do povo do Senhor. Notamos que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele fala que o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, e sendo assim, todos morreram. E morreram para quê? Para que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós notamos que o Senhor teria o seu povo, e o Senhor seria amado por seu povo, mas o Senhor mesmo, na sua graça, faria com que isso ocorresse, acontecesse. Mas quando o homem é induzido ao erro, e ele permite que, de alguma forma, o seu coração confie nos seus recursos, nos seus meios, ele jamais será capaz de amar o Senhor. Bom, nós vamos parar por aqui. Nós não vamos conseguir concluir hoje. E numa outra ocasião, num outro momento, eu prometo nós terminarmos com mais calma, tá bom? Tem verdades e princípios aqui importantes. E se a gente for tentar terminar, nós vamos estender muito e não vai ser possível, tá bom? Talvez eu demore um pouco para fazer isso. Eu sei que os irmãos não se cansam da palavra de Deus, mas o mesmo não se pode dizer do pregador. Então, vamos dar uma trégua. E eu prometo que numa ocasião oportuna, eu vou voltar a esse final aqui. Quero colocar mais algumas coisas relacionadas com a perda da boa consciência. E também porque eles perderam, ou estavam perdendo a fé sem hipocrisia. Tudo isso faz parte de um pacote para roubar nosso coração, o coração da igreja, do seu amado Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos conduza nisso.